Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre os nossos corações. Amém? Hoje nós vamos fazer a leitura que está no livro de Hebreus. Vamos assim nos fortalecer, nos renovar, avivar a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos fazer a nossa leitura que está em Hebreus 11. Amém? E a todos vocês que estão neste canal, sejam todos bem-vindos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos no Espírito Santo, cremos no Deus Pai. E é pela fé, porque nós não vemos, mas a fé, ela nos dá essa certeza que existe. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, pela fé, nós cremos no sacrifício de Cristo por amor a cada um de nós. E é pela fé que nós cremos também que Jesus, ele foi preparar um lugar para cada um de nós. Amém? Versículo 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação. Alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aí. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Precisamos crer, precisamos acreditar. Amém? E diz mais: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Noé construiu a arca e pôde salvar a vida dele e a família dele. Hoje, muitos pregadores têm anunciado a volta de Cristo.
e só pela fé. É pela fé que podemos acreditar. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como crer? Como acreditar? Meditando na palavra de Deus. Através disso nós podemos aumentar a nossa fé. Ter fé. E olha o que diz mais: pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão nem sabia para onde ia, mas mesmo assim, ele obedeceu. O que o Senhor ele deseja e o que ele quer de cada um de nós é que nós venhamos ser sensíveis à voz dele e que nós venhamos obedecer, sem questionamento. Abraão foi e ele pôde ver a promessa se cumprir na vida dele. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, na qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porque teve por fiel aquele que tinha prometido. Por isso, também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Amém? Tudo isso pela fé. Nós que vivemos pela fé, somos considerados filhos de Abraão. Abraão, ele creu na promessa. Quando o Senhor, ele fez prova, pedindo a Isaque, Abraão confiou. E ele se tornou pai de uma numerosa nação, por causa do seu ato de fé, de obediência. Nós não precisamos ver para crer. Nós tão somente precisamos crer. Precisamos olhar com olhar espiritual. E o que é olhar pelos olhos espirituais? É você acreditar mesmo que os seus olhos físicos estejam vendo uma realidade. Nós precisamos mentalizar uma outra realidade com a fé, acreditando que o Senhor tem algo maior e melhor para cada um de nós. Aqui nós estamos de passagem. Estamos de passagem neste mundo. Mas o que nós fazemos aqui também determina o nosso futuro. Que o Senhor continue assim a nos fortalecer e nos renovar. Lembro-me aqui agora da passagem onde Paulo estava preso. E ali ele orava, ele cantava. A Bíblia diz que teve um terremoto naquele lugar. E o carcereiro ficou desesperado. E Paulo diz: calma, estamos todos aqui. E Paulo começa a pregar para aquele carcereiro. E ele pergunta a Paulo como é que ele faz para ser salvo.
E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a palavra de Paulo para aquele carcereiro. E aí ele crê. E porque ele creu, foi salvo ele e a família dele. Vamos crer, vamos acreditar, ainda que nos olhos humanos esteja perdido. Creia, creia. Deus tem propósitos em nossas vidas. Vamos viver a vontade do Senhor. Vamos colocar os nossos projetos e sonhos nas mãos do Senhor. Vamos tirar a ansiedade que às vezes nos atrapalha a viver o hoje, viver o presente. E vamos tirar as coisas passadas, né? Que também tem impedido muitas pessoas de caminhar, de ir avante. Respire aí, respire profundamente. Exale mais uma vez. E comece a trazer atenção. Comece a trazer atenção para o seu coração. Como você se encontra neste momento? Como estão os seus pensamentos? Neste momento eu te convido a fechar os seus olhos, você que pode, a colocar sua mão em seu coração, se renda ao Senhor, diga para Ele se até aqui você tem lutado com os seus braços, diga para Ele: ah, Senhor, eu quero ser dependente de Ti, Jesus. Diga para Ele neste dia. Entregue os seus projetos e sonhos nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, meu querido, minha querida, que um certo homem, ele tinha celeiros. E ele atumultuou muitos bens. E ele, no seu coração, ele disse: eu tenho muitos bens para muitos anos. Ah, mas naquela mesma noite o Senhor disse a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? É o momento de reflexão. O que temos preparado, como temos vivido a nossa vida, para quem será a nossa alma. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele fez uma renúncia, Ele fez uma entrega por amor a cada um de nós. E Ele diz para que todo aquele que nele crê no Filho de Deus, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado, exaltado seja Deus. Que o Senhor continue fortalecendo e renovando, avivando em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, em oração, ó Pai, entrego cada vida em Tuas mãos, Senhor. Entrega a minha vida, o meu ser, a minha família. Entrego cada pessoa, Senhor,
que ouve esta oração, Senhor. Talvez essa pessoa esteja desesperada, desanimada, angustiada, mas o Senhor, Deus, o Senhor deseja trazer alívio para cada coração. E eu te peço, Senhor, vai de encontro a esse coração, meu Pai. Vai de encontro a essa vida, meu Pai, que às vezes não tem compreendido o seu amor, Senhor. Ah, Senhor, fortalece aqueles que já estão firmes na fé, Senhor. Traz o renovo, Senhor. E aqueles que ainda estão cogitando em dois pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Fortalece, meu Pai, ajuda, Senhor. Anima, meu Pai. Que venhamos nos animar em Ti, Deus. Manhã após manhã, dia após dia. A Tua palavra diz que o justo vive pela fé. Que assim possamos viver, Deus, pela fé. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. No nome de Jesus, seja renovado, seja fortalecido, seja agraciado com a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, fica com Deus e até um próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Fica na paz.